Oi, mais um episódio do nosso podcast. Você não sabe quem vai gravar comigo hoje? O homem mais lindo do mundo, mais conhecido como meu amor. Salve, salve, pessoal. Fui Trouxe. convocado hoje para esse bate-papo. Trouxe ele porque eu sempre bato papo sozinha aqui com vocês e a gente fala de 1001 temas. Só que um tema que a gente pensou em falar hoje é sobre liberdade. Boa. É um tema legal mesmo. Quando ela me falou que ela ia falar sobre esse tema, a gente começou a trocar uma ideia aqui. Aí ela falou: meu, vamos já gravar, você não quer participar e tal. E aí eu acho que faz muito sentido. Que eu tenho a minha opinião sobre isso, assim, né? E uma coisa muito legal entre a gente, nós dois pensamos muito diferente sobre muitas coisas, somos diferentes em muitas coisas, É. e mesmo assim a gente se dá muito bem. E aí é louco, porque a maioria das pessoas sempre fala tem que ser muito igual pra ter um relacionamento. E a gente consegue ver hoje que a gente consegue se adaptar nas nossas diferenças, né? É que eu acho que também isso vem muito com maturidade e confiança. Eu acho que quando você tem maturidade, você tem confiança, a liberdade ela vem naturalmente, assim, sabe? E isso é uma coisa que a gente conversou desde o comecinho, né? Desde o comecinho, como eu gosto muito de viajar, tô sempre viajando e ela também tá sempre viajando, tá certo que hoje em dia a gente tá viajando muito junto, né? Sim. Mas muitas vezes a gente não vai estar junto. Então, desde o começo a gente já deixou isso muito claro, assim, de que a gente teria que confiar muito no outro pra gente não perder essa liberdade, sabe? Pra não acontecer de eu ir viajar e ela ficar mal aqui, ficar preocupada e vice-versa, sabe? Então, desde o comecinho, quando a gente estava ficando ainda, a gente já falou, olha, para esse relacionamento dar certo, a gente vai ter que ter muita E a gente confiança, né? sempre falou isso, né? Que se fosse pra ter um tipo de dor de cabeça, nem valeria a pena, porque a gente já não tem mais idade pra isso, não. Porque se for para deixar de ter liberdade por causa de um relacionamento, já tá começando errado, né? Já tá começando errado. E eu, sei lá, eu vejo hoje em dia também as pessoas muito presas por conta de relacionamento, sabe? Por falta de confiança, assim. Esse negócio de ter a senha do outro, ficar fuçando pra ver conversinha, pra ver se tá curtindo, pra ver se não sei o que. Pô, tá errado, pô. Se você tá com uma pessoa do seu lado que você tem que ficar vigiando a pessoa pra saber Já se a não é pessoa tá confiança. fazendo coisa errada, não é uma pessoa legal pra você estar do lado, sabe? Mas eu acho que isso são ajustes que a gente vai fazendo no dia a dia, que a gente vai conseguindo chegar nesse ponto e se encaixar dessa forma. Sim. Porque tudo a gente conversa. E a gente, acho que raramente ou nunca deixa virar uma coisa grande, né? Não. Tudo é conversado. Quando ele precisa viajar a trabalho, quando eu preciso viajar a trabalho, quando ele quer fazer alguma viagem de lazer ou uma viagem sozinha, mesma coisa comigo, porque, gente, não é porque você tem um relacionamento que você nunca mais vai querer fazer nada sozinho. Eu tenho as minhas viagens que eu quero fazer na vida, que eu já falei pra ele, ó, tem alguns destinos que eu nem cogito ir sozinha, eu quero ir com você. Como tem alguns destinos que eu quero sozinha, eu quero fazer algumas coisas sozinha. E ele, mesma coisa. Então, imagina, gente, com 33 anos, se a gente perde a liberdade de fazer alguma coisa sozinho, como que o nosso relacionamento vai durar muito? É. E os sonhos individuais? E assim, inclusive eu acho que é muito importante ter momentos sozinho, sabe? É muito gostoso estar junto, viajando junto, que nem aqui agora a gente está em Minas Gerais, estamos juntos viajando, é maravilhoso. Mas quando a gente passa uns dias longe, eu acho que tem o seu valor também, sabe? De sentir saudade, de ter plena convicção e consciência de que a pessoa tá curtindo, tá tendo o momento dela, não tá fazendo nada errado. Tipo, você tem que ficar tranquilo. E quando a gente se revê, assim, é tão gostoso, né? Que nem essa última viagem que você foi. Pra onde que você foi? Que você ficou uns No 10. Atacama. Você ficou uns 10, 12 dias, né? E, meu, se divertindo lá, curtindo e tal. E aí, pô, 12 dias você já sente uma saudade. E quando vê depois é tão gostoso, assim. Então, eu acho que é importante, é inclusive importante que de vez em quando role essa, esse lance de viajar sozinho, de ter os momentos sozinho. E às vezes não precisa nem ser em grande escala, tipo uma viagem de 12 dias, mas sei lá, um jantar com as amigas. Sim. Assistir futebol com os amigos, que é uma coisa que eu não faço, mas. Enfim, eu acho que é importante, pô. Sabe? Você ter a sua liberdade é uma coisa muito, muito legal, assim. E tem um amigo meu, que provavelmente vai assistir ou ouvir, que ele sempre fica martelando no seguinte: eu quero arrumar uma namorada, mas eu quero uma que jogue futebol, que goste de ir pra festa igual a mim, que seja idêntica a ele. Uhum.
Eu não acho que isso faça sentido, porque nós somos pessoas cíclicas. Tipo assim, eu já vivi o meu momento da vida em que eu tinha completa estabilidade e não valorizava viajar, não era uma prioridade pra mim. E nesse meu momento da vida, eu nem conhecia o Neto e o Neto estava dando a volta ao mundo. E aí, quando você chegou dessa volta ao mundo, você queria estabilidade, você queria sossego, e eu tava começando no meu momento de querer viajar e descobrir o mundo. Não. Somos pessoas cíclicas. Talvez você não vai estar no mesmo momento da outra pessoa na relação. E se você não tiver a maturidade de encaixar isso, porque assim, talvez o próximo momento a gente esteja no mesmo ritmo, né? E agora a gente está em momentos completamente diferentes, né? Foi isso que você falou agora. Tanto que foi chegando no final do ano passado, você começou assim, e aí, pra onde que a gente vai viajar no final do ano? Porque a gente tem que viajar, né? Pra curtir esse momento. E eu falando pra ela, meu, hoje, pra mim, eu tô numa fase que o curtir pra mim é não viajar, é ficar quieto, sabe? É fazer isso que a gente tá fazendo aqui agora, por exemplo. Que a gente, beleza, a gente veio até Minas, mas foi uma viagem ali de 3 horas e a gente tá quieto nessa cabaninha, sabe? Sem perrengue de aeroporto, imigração, moeda, língua, aí, não sei, essas coisas todas, que são maravilhosas, pô, mas quando você passa tantos anos fazendo isso, você quer um pouco de sossego, né? E ela tá na outra fase. Ela ficou muitos anos sossegada e agora ela tá buscando justamente isso, né? De viajar, de novas culturas, novas experiências e tal. Então a gente tá num momento muito conflitante, assim. Mas é um respeitando o outro, né? Foi a frase que eu falei um pouco antes, né? Crescer junto não é crescer igual. Cada um vai estar, às vezes, num ritmo, numa fase, num momento. E se a gente não tiver um acordo entre nós, no off, na nossa intimidade, nas nossas conversas até diárias, né? Sobre o que cada um quer, o que cada um almeja, o que cada um planeja, a gente vai se perder nisso. Porque eu vou tentar entrar no ritmo dele, sendo que é uma coisa que eu não quero. Ele vai tentar entrar no meu, só que é uma coisa que ele não quer. É muito mais fácil e mais maduro os dois estarem sempre verbalizando e a gente se entendendo. Sim. Porque a gente se entende. E eu acho que entra num ponto muito legal, porque relacionamento é você abrir mão de algumas coisas, é você se adaptar e ser extremamente flexível. Eu sempre comparo com um trabalho, um emprego, porque é um emprego de certa forma, né? Uhum. Às vezes você vai fazer coisa que você não quer, às vezes você vai fazer coisa que você não gosta, mas você tem que estar ali fazendo, porque é uma construção. E relacionamento é a mesma coisa. A gente, semana passada, eu acho que foi que a gente tava no sofá lá em Ubatuba, que aí ele olhou pra mim e falou assim: a gente tem uma viagem marcada nos dias aí, e ele olhou pra mim e falou assim: Linda, não tô afim de fazer essa viagem. Aí eu respondi: acontece, tem coisa que eu faço também que eu não quero, mas é por você. A gente caiu numa risada, né? A gente começou a rir. Porque eu tava ensaiando como é que eu ia falar pra ela que eu não quero fazer essa viagem. E aí eu falei assim, então, sabe aquela viagem do fim de janeiro? Eu acho que eu não tô muito afim. Ela respondeu muito simples. Ela falou assim, Neto, eu faço tanta coisa por você também que eu não tô afim. A gente deu uma risada. Bom, então tá, então bora viajar. Tem que ser flexível. Tem que ser. Tem que Acho que encaixar faz um parte. cadinho Mesmo porque ali, não é um cadinho esforço tão grande, né? Pô, né? Pode até parecer meio, não. né? Tipo, que esforço, tá indo viajar. Não é isso, são só preferências, assim. Tipo, eu por mim, se eu tivesse sozinho, eu não iria. Mas como Mas ela agitou, encaixar. vai ser legal, as irmãs dela vão estar lá e tal, eu vou e vai ser legal pra caramba, a gente vai se divertir, vai ser irado. E é doido que esses dias eu tava assistindo uma série, das minhas séries de menina. E aí o último episódio dessa série foi. Ela namorava um cara. E aí ela terminou com ele porque, olha o que aconteceu. Ela morava numa cidade. E aí ele se mudou pra ficar com ela. E aí ela. Eles viveram juntos e tal. E por trabalho ele tinha que voltar por um ano pra cidade dele, que era perto. E ela falou: entre ir pra sua cidade com você ou ficar aqui, eu amo minha cidade, eu vou terminar com você. E terminaram. Tipo, não. Caramba, não, esforço nenhum, né? Tem que ter. Eu acho que, beleza, sei lá, quando a gente é novo, mas até uma certa idade. Mas se terminou é porque não tava querendo muito, não. Senão teria feito um esforço, né? Exato. É, Eu sempre trago isso como, tipo assim, pra mim não foi esforço nenhum eu me mudar do Rio de Janeiro pra qualquer lugar, né? Que a gente ficou perdido um bom tempo. Mas foi um momento que eu olhei pra nossa vida e falei assim, ou eu vou, porque não tem como ele vir. Talvez, sei lá, daqui a 10 anos que eu esteja morando em algum lugar, eu fale assim, amor, eu só consigo que a gente continue junto se você vier morar aqui comigo. E se ele tiver a mesma flexibilidade que eu estava tendo, eu tenho certeza que, eu espero pelo menos, né? Que ele vá. Porque
é uma troca, né? Sim. É tudo conversável. Não adianta que a gente não consegue fazer tudo que a gente quer na vida e consegue estar feliz com todas as nossas escolhas. Se relacionar com uma outra pessoa, é isso. Eu acho que, sei lá, fica gostoso quando o relacionamento ele se torna uma grande amizade, assim. Sim. Não uma coisa de prisão, de ficar devendo satisfação e essas coisas que você vê, né? Fica tão chato quando você vê um devendo satisfação e com medo do outro estar fazendo besteira e não sei o quê. É tão mais legal quando você vê que um casal ali, você vê que eles são amigos, sabe? São realmente amigos, assim. E que jamais vai passar pela cabeça do outro estar fazendo uma besteira. Muito pelo contrário, você quer insistir pro outro de, pô, vai encontrar seus amigos, vai num bar, vai no cinema, vai viajar, sabe? Eu sempre falei isso das vezes que eu conversei com outras amigas em relação a gente. Eu sempre falei isso. O Neto me incentiva muito a fazer todas as minhas coisas e, ao mesmo tempo, me passa muita segurança de que, assim, eu posso fazer tudo, que quando eu voltar ele vai continuar sendo o meu, assim, eu não vou te perder por eu estar vivendo minha vida. Sim. Essa liberdade, eu acho que é a melhor de todas numa relação. Eu acho que é igual o pai e filho, assim, sabe? Quando tem aquela relação meio abusiva do pai, que o pai não deixa o filho fazer nada, na primeira oportunidade o filho vai roubar a chave do carro para roubar o carro, o filho vai pular a janela para ir para balada, para beber, o filho vai comprar bebida e vai beber escondido. Por quê? Porque ele vive já numa prisão com o pai dele quando ele tem a oportunidade ele faz uma besteira. Agora você pega pais e filhos que eles são realmente amigos, que desde pequeno o pai tá ensinando e tal, o filho não faz esse tipo de besteira, sabe? Então eu acho que o relacionamento é a mesma coisa, assim. Eu acho que você tem que dar muita liberdade e muita confiança. Se um dia a confiança for traída, paciência, pô. Foi traído, acabou. Mas eu acho que você tentou, você fez o seu papel, sabe? E uma coisa que eu acho que eu já te falei uma vez, quando eu comecei a conviver com ele, com o Lucas, antes da gente namorar, né, claro, eu senti uma coisa neles, ó, são eles dois e eu tenho mais duas irmãs, que eu sempre falei que o amor pra mim, eu sei que eu não ia falar de sentimento, mas você vai entender depois. Amor pra mim tem que ter como base amor de irmão, pelo menos da forma com que eu fui criada. A gente vai passar por N fases. Nós seremos várias pessoas, a gente vai escolher várias coisas diferentes, a gente vai mudar, a gente vai errar um com o outro, não de propósito, mas a gente vai machucar um ou outro às vezes, e a gente vai ter que se perdoar, e a gente vai ter que pedir perdão, mas você nunca cogita trocar aquela pessoa por nada. Eu nunca trocaria minhas irmãs por nada no mundo. Se você não consegue ter um relacionamento na qual você vê a outra pessoa dessa maneira, do tipo, eu confio que ela quer o meu melhor, eu confio que ela vai estar do meu lado, eu sei que ela vai errar comigo, não vai ser por mal, e eu vou perdoar, e quando eu errar com ela eu vou pedir perdão, e eu não vou ter, assim, medo de perder essa pessoa, e enfim, todas essas coisas que você tem numa relação de irmão, de confiança, sabe? E de liberdade de ser quem você é em todas as suas fases da vida, isso pra mim é o resumo do que é amor. Óbvio que são amores diferentes, o amor de um relacionamento e o amor de irmão. Mas pra mim é o exemplo base da relação. Eu me senti assim com o Neto e com o Lucas antes da gente se relacionar. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti isso na vida, além das minhas irmãs. Então acho que esse é um exemplo tão bonito. É bonito mesmo. É bonito mesmo. Mas é porque você não vai trocar a pessoa só porque ela errou, porque ela mudou, ou porque você discordou dela. Ela vai continuar ali, sabe? Vai continuar te passando toda essa segurança. E você continua sendo livre pra ser quem você é. Mesmo sendo todo mundo diferente. Porque agora somos 5, né? Não tem só vocês dois e não tem só nós 3. Somos 5. E nesse meio todo, a gente tem o nosso amor de casal, de relacionamento, de homem e mulher. Eu gosto disso. É isso. Eu gosto dessa relação. Ele não queria falar de sentimento. Mas eu nem falei tanto de sentimento. Agora no finalzinho você puxou pra esse lado sentimental aí, né? Nem tanto. Mas é acho que era isso que a gente podia conversar sobre. Essa é a nossa visão sobre relacionamento, sobre amizade, sobre liberdade, confiança e que pra gente tá funcionando muito bem. Tá mesmo. Certo? Certo. Então é isso, moça. Muito obrigada, gente. E até o próximo episódio. Que aí você só eu. Tá bom de você já. Tá bom de, né? Não esquece de deixar o like.